Agora? Olá, olá, bom dia. Rodrigo, está tudo bem Bom dia. contigo? Está tudo Olha, 5 estrelas. Fazemos dentro dos possíveis. ótimo. Antes de começarmos um bocadinho a nossa conversa, claro, agradecendo a tua presença aqui, queria um bocadinho enquadrar quem é o Rodrigo, como é que nós chegamos ao Rodrigo como equipa e porque é que eu convidei qual foi o meu objetivo em convidar o Rodrigo aqui hoje. Então, o Rodrigo é a pessoa que desde o primeiro dia me foi sugerida, porque quando entramos no imobiliário, nós quisemos logo marcar entrar de uma forma muito profissional. E a primeira coisa, como para mim era óbvio, era prestando o melhor serviço aos proprietários, era ter que ter fotografia de jeito, uma fotografia que fosse bonita, que representasse aquilo que o imóvel é, e não propriamente coisas que às vezes também se vê que não correspondem àquilo que está lá. E pronto, sugeriram-me o Rodrigo, e desde o primeiro dia que o Rodrigo tem sido o nosso parceiro na área da fotografia. Olha, o Luís está aqui a mandar-te um abraço. Um abraço para o E Luís. realmente estamos super contentes e eu vou sempre o exemplo da minha primeira angariação, que foste tu que fotografaste, e que vendemos em 20 e alguns dias. E eu acho que a tua fotografia, eu acho sempre que, não acho, tenho a certeza que o nosso sucesso está muito ligado às pessoas que colaboram connosco e por isso também o nosso sucesso está muito ligado a ti, Rodrigo, e só tenho a agradecer isso. Obrigado. Agradeço a atenção. Obviamente que tento partilhar tudo aquilo que os meus conhecimentos, até quando estamos a trabalhar em conjunto, nós falamos imenso. E acho que tudo advém daí, não é só do carregar no botão, mas também do envolvimento que criamos entre nós, ao fim e ao cabo. Acho que é uma grande arma, por assim dizer. Sem dúvida. Olha, uma coisa que te queria perguntar é como é que tu chegas à fotografia, como é que a fotografia entra na tua vida, como é que tudo isso E acontece? tenho que ir muitos anos atrás. A fotografia basicamente começou com um bichinho devido a um primo que tinha máquina e gostava de fazer fotografia. Ele, entretanto, começou a incutir aquele espírito em mim. E eu comecei com uma maquininha muito pequenina, muito ligeira, comecei a fazer coisas comigo em casa, ainda eram as Cybershot que ainda são da Sony, mas que hoje em dia começam a desaparecer. São umas compactas muito pequeninas e eu levava aquilo para todo o que era lado. Comecei a brincar com aquilo em casa e, entretanto, a dada altura, quis fazer um pequeno curso de iniciação à fotografia. Fiz aqui, na altura foi na rua Latino Coelho, não é? Sim, Sim. exatamente, ali ao pé do mercado, entre o mercado e o Sil, em que tive um formador, que David Francisco, que trabalha aqui na Madeira, obviamente, um excelente profissional e uma pessoa excelente também, para quem tenho muita estima, e foi aquela pessoa que mais me situa. Entretanto, comecei a levar as coisas um bocado mais a sério. A fotografia tem um problema grande, que é quanto mais nós crescemos e desenvolvemos e aprendemos, começamos a querer mais e mais e mais e mais. E então comecei a investir em inúmeros tipos de materiais. E a partir daí começa a grande aventura, em que ao fim e ao cabo, eu estava a estudar para desporto e abdiquei do desporto para começar, de certa maneira, na área da fotografia, à qual eu inscrevi-me no IAD, que foi um curso técnico profissional em Lisboa. Não sei se têm conhecimento da universidade que é, mas é uma que fica ali na 31 de janeiro, em Lisboa, a rua que leva ao Parlamento. E que é muito Uma dedicada à transversal. parte do multimédia, não é? Ela tem uma componente muito... Aquela universidade, o IAD, é publicidade, marketing, é tudo muito ligado a essas áreas. E, entretanto, também tem os cursos técnicos que eram de vídeo, fotografia, uma série deles. E eu inseri-me no curso de fotografia, que foram 3 anos, em que foi se calhar a melhor coisa que eu fiz na minha vida, que foi aprender desde os primórdios da fotografia até ao digital, em que o meu primeiro ano foi completamente trabalhar com máquinas analógicas, em que não havia digital, era só trabalhar com rolo, desde a revelação, desde as ampliações, desde a câmara escura, de tudo e mais alguma coisa. E aprendemos o que é o fundamento da fotografia. O fundamento da fotografia é super interessante.
basicamente é uma caixa estanque à luz e com um buraquinho à frente para fazer a entrada de luz e ter, ao fim e ao cabo, uma forma de resistar esse acontecimento. A minha primeira câmara no curso foi uma Pinol, para quem não sabe, é uma caixa estanque a luz, em que nós temos que andar a selar todos os vértices e todas as entradas de luz. Perdão, e foi um projeto que até nos foi proposto, foi fazer uma câmara fotográfica, o que é super interessante, mais uma vez aprender nesses modos e passamos a perceber melhor o que é. E foi super interessante. Passei esses 3 anos em que tive professores excepcionais. Tive a sorte que nesse ano foram muito bons professores. Desde o Ricardo Dias, que era o diretor e manager da revista Fotodigital, desde o Carlos Ramos, que foi um dos melhores fotógrafos e continua a ser dos melhores fotógrafos de moda, por exemplo, foi revolucionário na sua época e hoje em dia continua a fazer grandes trabalhos. Imenso, eu podia estar a dar o nome deles todos, mas pronto, também. Entretanto, como é que depois de ver? Eu sei que tu tens no Instagram, tens uma página fortíssima com fotografias lindíssimas, que é o Rod Frame, já agora passa a publicidade. Sim, embora tenha que trabalhar, sou sincero, tenho que trabalhar e me dedicar um bocado mais à exposição do meu trabalho, se verdade seja dita. Sem ser o site da Remax, há poucas Pois, eu criei, entre aspas, estive durante uns tempos fora das redes sociais e, entretanto, voltar é um arranque outra vez e agora, pronto, vamos fazer por isso. Vamos fazer tudo o que é possível para divulgar também o meu trabalho da melhor maneira, obviamente, porque não faço só imobiliário. A minha área principal e aquilo que eu mais gostava de fazer era comércio, era dentro do comercial e advertisement. E dentro de tudo o que fosse dentro dessa área publicitária, obviamente. E, entretanto, recebi o desafio da imobiliária. Desculpa, Sara. Isso chama-se fotografia de produto ou não? Estou a inventar. Sim, também. Tudo que engloba a área comercial dentro da publicidade é essa área, basicamente. São tipos de fotografia diferentes, mas que englobam-se tudo no mesmo mercado, ao fim e ao cabo, por assim dizer. Então, e como é que surge o imobiliário? O imobiliário, eu tive 7 anos a viver na Noruega, ao qual desenvolvi alguns trabalhos lá, inclusivamente para algumas companhias grandes. Tenho um trabalho, não sei se até tiveste a oportunidade de ver, que é feito com chefes de cozinha, em que eu achei super interessante e foi lá que eu fiz, mas quando me decidi voltar para a Madeira, surgiu esta hipótese e muito seria eu estar aqui a esconder coisas não vale a pena. Fui através do meu pai, obviamente, que disse porque que não tem, tens que perguntar. Agora na Ramax connosco, o Duarte Freire, exatamente, que ontem fez um pão maravilhoso que já lhe encomendei. Eu pus uma fotografia no nosso grupo do pão que tinha feito em casa. Entretanto, surgiu essa oportunidade e eu então decidi agarrá-la. Era um projeto novo, algo que nunca tinha feito antes e decidi fazer. Comecei logo a buscar das informações que eu tinha, a buscar contactos com professores, contactos com outras pessoas a quem eu tiro grandes referências. Salvo seja, e devo dizer, Ricardo Oliveira Alves, quem não conhece devia de procurar o trabalho dele. É uma pessoa que trabalha em Lisboa, é formada em arquitetura e trabalha com fotografia de arquitetura. Tem trabalhos magníficos, é uma pessoa que eu tenho como muita referência e comunico bastante com ele e tiro muito e absorvo muito daquilo que ele também tem para me ensinar. E pronto, a partir daí começou o desafio, adquiri equipamento que era necessário para esta área, porque obviamente de área para área são coisas diferentes. E aí está, começou um projeto devagarinho, fazer as coisas como deviam de ser, procurar os ensinamentos, procurar sempre saber um pouco mais informação, perceber o que é que o consultor, neste caso o agente imobiliário, pretende das nossas imagens, porque todos vocês são diferentes, as pessoas dão mais importância a certo tipo de coisas, e tudo isto é uma aprendizagem para mim, o que é super interessante saber e tentar perceber cada uma das pessoas. É
É uma dança entre o proprietário, o consultor, o fotógrafo. Exatamente, Uma dança harmónica bem coordenada. E diz-me uma coisa, quando tu vais para um Inova, o objetivo desta nossa conversa hoje tem um bocadinho a ver com esta temporada de Covid, em que nós tentamos ao mínimo ter contactos com os contactos que não temos que ter, e acima de tudo, uma coisa é um imóvel devoluto, portanto não está lá ninguém, e nós vamos fotografar com toda a segurança. Outra coisa é quando estão lá pessoas a residir dentro. E nem sempre, e quando é assim, nós tentamos, pelo menos numa fase inicial, que as pessoas nos tirem algumas fotografias. E nós próprios, às vezes, quando vamos fazer as nossas visitas de angariação, também gostamos de tirar algumas fotografias. Quais são os cuidados que tu consideras que são mais relevantes? Para já, é óbvio que uma coisa é o equipamento que tu tens, nomeadamente as grandes angulares. Explica-me um bocadinho isso. Qual é a particularidade dos equipamentos para o imobiliário? Nós, em termos de fotografia e falando a nível de câmaras fotográficas e lentes, basicamente o mais importante, diria eu, que são mesmo as lentes. As objetivas, que normalmente toda a gente associa e chama de lentes. Mas as objetivas são, de facto, o mais importante. E porquê que se dá isso? Porque através da lente nós temos diferentes tipos de abertura, em que nos pode dar maior amplitude, outros tipos de foco, outros tipos de impressão ao imóvel, por assim dizer. Obviamente que quanto maior for a grande angular, neste caso uma lente angular, nós temos capacidade de captar muito mais sobre o espaço. E é isso que nos interessa, ao fim e ao cabo, a captar o imóvel. Obviamente que temos que ter alguns certos tipos de cuidado neste tipo de material de lentes angulares, porque há abolamentos, fazem parecer as coisas às vezes demasiadamente grande para aquilo que são. Por exemplo, se nós tivermos um objeto muito perto da lente, junto ao final, à parte final de arredondar da lente, o que acontece? Vai aparecer um abolamento, parece o dobro do tamanho. Isso são coisas que nós temos que ter cuidado, obviamente, e porque depois estamos a transmitir aquilo que não é uma ideia errada do imóvel. Eu, por exemplo, tento ter sempre esse cuidado, obviamente, como eu acho que toda a gente que está nesta área tentou ter. Obviamente que há um ou outro pormenor que depois diferencia de cada um de nós, porque cada um de nós tem a sua forma de trabalhar, obviamente. O Luís está aqui a fazer uma pergunta que diz que tipo de investimento inicial é necessário. É uma coisa que é tipo, para teres o equipamento básico, o equipamento e a lente. Sim. Estamos a falar de ordem de valor. Obviamente que uma câmara que seja relativamente razoável para este tipo de trabalhos, em que, por exemplo, eu não aconselhava uma câmara que tenha um sensor a 3 quartos, por exemplo. Tudo o que seja acima dos 3 quartos, ou eu estou a falar já um assim no termo, mas há diferentes tipos de sensores dentro de cada máquina, e isso varia de máquina para máquina. Como toda a gente sabe, o filme de 35mm, que era o antigo rolo, por assim dizer, é o mais conhecido, não é? Mas nem todas as máquinas têm esse suporte de sensor. Obviamente que há muitas outras máquinas que não o têm, quando aí também faz a diferenciação de ser mais barato ou mais caro. Há outras máquinas que já têm um sensor, que são novos sensores que vão aparecendo, que já são mais entre o 3 quartos e o 35mm, por exemplo. Mas que ordem de valor? Estamos a falar de 100, estamos a falar de 500 mil? Que intervalo? É um pedacinho relativo. É um pedacinho relativo, obviamente. Eu aqui há dias eu tenho uma pessoa com quem eu colaboro bastante, tenho que estar a fazer um investimento a nível de material, porque ele necessita, peço desculpa, em que ele perguntava-me: Rodrigo, então, o que é que tu achas que eu devia de investir? O que é que dá-me a tua forma de ver as coisas dentro da minha área? E disse: pá, dentro da tua área, e dependendo daquilo que tu necessitas, tu tens 3 maneiras de ver a coisa. Ou queres do melhor, ou queres para uma coisa que te dê para fazeres dentro dos possíveis, ou queres uma coisa só mesmo para desenrascar.
E dentro destas três possibilidades, agora vai tudo de acordo ao nosso poder económico. Claro. E é aí que nós começamos a evoluir para um próximo passo, que é a escolha do material, por exemplo. Agora, se nós estivermos a falar de algo mediano, algo que dê para nós fazermos um bom trabalho, eu penso que, por exemplo, uma câmara poderá rondar à volta dos 200, 300 euros. Uma câmara que já tenha um bom sensor, que tenha qualidade de recorte, que tenha bons equilíbrios, tudo isso eu acho que é fundamental. Fora a lente. Entretanto, Fora a lente. exatamente, a lente é das coisas que por vezes podem ser mais caras, porque as lentes divergem de muita coisa mesmo, desde as aberturas que têm, que quanto menor for a abertura, mais capacidade de entrada de luz tem, por isso é uma lente muito mais cara, obviamente, de diferentes tipos de lente, o recorte pode ser diferente, por exemplo, há uma diversidade, obviamente, mas aquilo que eu aconselhava, se calhar, é sempre uma grande angular em que o mínimo variasse entre os 10 e os 24 milímetros, por exemplo, ou podia ser uma 15, por exemplo, também. Tudo isso desde ou que... então para o serviço do Rodrigo, que é a minha opção, para não essas confusões. Agradeço, obviamente, sim. Quem quiser, esteja à vontade. Tu sabes que eu digo muitas vezes isto, ainda ontem estávamos em reunião lá com a malta da Remax e dizia muito isto, eu acho que nós passamos bons profissionais, temos que estar focados naquilo que nós fazemos, que é a nossa função. E a minha função é ser comercial, não é fotografar, não é editar fotografias. Para isso eu preciso de um profissional que seja bom a fazer aquilo, porque senão nós não vamos conseguir ser profissionais a fazer o que estamos a fazer, porque cada uma das nossas atividades tem N atividades associadas. E se eu for divergir a minha atenção para ganhar aprendizagem naquilo tudo, não vou conseguir ser boa naquilo que eu estou a fazer, não é? É um bocadinho isso. Há pessoas que já têm um conhecimento muito grande sobre a fotografia, mesmo até por hobby, porque gostam, e obviamente têm o prazer de fazer esse tipo de trabalho para eles próprios. É mais um prazer do que... Exato, também acaba por ser pronto, é um hobby para eles, estão-se a dedicar àquilo e de certa maneira estão a transmitir aquilo que eles sabem e a forma como veem, por exemplo, o imóvel, da forma que eles querem perante o trabalho deles a nível fotográfico. Atenção, não há que pôr isso em causa sequer. Há pessoas que o fazem, obviamente que, como a Sara está a dizer agora, por exemplo, uma pessoa que faz este trabalho para si próprio, desde fotografia, angariação, trabalho de venda, entre outras mil e uma coisas, este trabalho de fotografia também compete em editar, vir para casa, se sentar em frente ao computador, são horas, entre aspas, perdidas a essa pessoa que podia se calhar estar a dedicar noutros aspectos, não é? Mas quem não sabe... isto não é... Quem não sabe tem ideia cá, é só chegar lá de chique e já está, mas não é nada disso. Não. Tem muito trabalhinho aqui por trás. Como nós falamos muito sobre isso, eu sei que tu tiras em planos e depois estás a corrigir e a sobrepor e a tentar tirar o melhor da fotografia, o melhor daquilo que tem o imóvel. E diz-me uma coisa, e nesta vertente telemóvel, com este triste equipamento que eu tenho e que as pessoas vão meter lá para casa, consegues fazer alguma coisa de minimamente decente com isto? Ou como é que nós conseguimos pôr uma coisa... O meu conhecimento sobre telemóveis não é básico, mas é pouco no que seja o desenvolvimento dos telemóveis e tudo mais. Obviamente que hoje em dia um telemóvel que nós possamos ter na mão, por exemplo, é muito mais do que computadores que nós tínhamos há anos atrás, por exemplo. Só isto aqui é uma máquina que nos pode proporcionar mil e uma coisas. E cada vez mais as marcas de telemóveis estão a trabalhar na imagem, na fotografia, no vídeo. E isto porque devido às redes sociais. As redes sociais têm o impacto que têm na sociedade e eles sabem disso, obviamente. Então procuram todo este tipo de razões para divulgar e fazer mais e fazerem upgrades nas suas próprias marcas. Obviamente que os telemóveis de hoje em dia a tirarem fotos são muito melhores do que aqueles que nós começamos com as primeiras máquinas.
em que nem era uma prioridade. Hoje em dia é se calhar uma, se não a maior prioridade das marcas ao desenvolverem as lentes e as... Nós, por exemplo, eu tenho este telemóvel que eu tenho aqui que só serve simplesmente para eu associar aos meus materiais de trabalho. Não uso para outros. É velhinho, obviamente, mas foi em tempos o meu telemóvel pessoal. Por exemplo, é um Sony em que já tem uma lente Carl Zeiss, que são das melhores lentes que se pode ter no mercado. Por exemplo, tudo o que seja Carl Zeiss, que é utilizado pela Sony, toda a gente sabe que tem uma muito boa qualidade de lente. A Leica, por exemplo, trabalha com os Huawei. Temos os iPhone, por exemplo, que também desenvolvem. Só para pensar, é mesmo o que tu estás a dizer, hoje em dia aqui que diferencia um telemóvel do outro, porque em termos de funcionalidade eles já estão todos muito alinhados, eventualmente. Pronto, há aquele ao iPhone e há o culto dos outros que não são iPhone. Mas para além disso, aquilo que não vejo assim. Não vejo assim. Pronto, e como tenho a culpa do iPhone, não vejo assim. Mas, e portanto, a minha mãe comprou um Huawei exatamente pela máquina. Eu acho que efetivamente é determinante. Exato. A qualidade da imagem, a qualidade da fotografia que tu tiras, das capturas que tu tiras, hoje em dia é diferenciador se tu dás mais 100, ou menos 100, ou mais 50, ou menos 50. Sim. E é tudo uma campanha de marketing, por assim dizer, obviamente, para simplesmente comatar as necessidades de cada um de nós, obviamente. E agora tudo, mais uma vez, tudo advém das nossas necessidades. Era a tal situação que o meu colega me perguntava que tipo de máquina que eu vou adquirir para o meu tipo de trabalho. É exatamente a mesma coisa. Há pessoas que se calhar dão 1000 € por um telemóvel e não utilizam metade da capacidade do telemóvel, simplesmente olha porque é porreiro e faz umas fotos engraçadas. Mas se calhar há outros telemóveis que também possam ter grandes máquinas, boa qualidade de imagem a nível fotográfico e sejam mais baratos, por exemplo. Vai tudo um bocado daí, obviamente, vai tudo do nosso poder económico e aquilo que nós queremos despender para ele, basicamente é isso. No que toca aos telemóveis a nível de trabalhos fotográficos, eu não vou dizer que sejam limitativos, mas têm as suas limitações. Devido ao desenvolvimento das câmaras hoje em dia, mesmo nos telemóveis, sejam ele vídeo ou até mesmo fotografia, que há coisas brutais, há coisas muito boas a se fazer até em telemóvel. Eu, há uns tempos atrás havia um chinhoca, desculpem o termo, mas havia um chinês que trabalhava casamentos e festas e era só utilizava 2 telemóveis, para vídeo e para fotografia. Agora imaginem o que é chegarmos a um casamento de telemóvel na mão, tirar o telemóvel do bolso, vamos começar a trabalhar. Sim, em termos de portabilidade, como diz o Luís, em termos de portabilidade, nada bate o telemóvel. Nada bate. Nada. Em termos de tamanho, de portabilidade, de manageabilidade, para tu passares para as plataformas, que eu lembro-me na altura das máquinas de estágio que havia aquele cabo, o meu grande stress, eu nunca tirava das câmaras de estágio. As coisas evoluem e tudo hoje em dia cada vez se torna mais prático. Hoje em dia, através do wireless, transfere-se as fotografias. Hoje em dia, através de tanta coisa. Lembro que ficávamos horas a descarregar, se calhar, alguns megas de fotografias. Ficavam horas a descarregar um cabo mal de... E por isso, tantas vezes, depois não entrava fotografias nenhumas, não tinha cachorro. Mas então, e quais são as dicas que tu dás para se conseguir tirar uma fotografia, minimamente capaz? Sim, os telemóveis, obviamente que as lentes do telemóvel não têm nada a ver com uma lente normal de uma câmara fotográfica. Não é este coisinho que está aqui que vai, obviamente, superar uma grande angular que, por vezes, pode ter um diâmetro de 72 milímetros, por exemplo. São coisas completamente distintas. Agora, são muito capazes e nós temos de ter alguns cuidados com isso. Obviamente que hoje em dia quase todos os telemóveis têm capacidades que não tinham anteriormente. Friso, por exemplo, o HDR, que é o High Dynamic Range, que normalmente as pessoas não sabem bem o que é que aquilo faz. A nível do telemóvel, o que aquilo faz é uma associação de valores a nível de leitura de luz e calcula uma forma de
fazer um melhor recorte e uma melhor luminosidade na fotografia, na imagem final, obviamente. A nível de câmaras, o HDR otimiza, porque eu também vejo quando tiro ele aparece, eu ignorava essas fotos, porque já percebeste sim. mas eu ignorava essas fotografias, então o que estás a dizer é que ele otimiza, em termos de... Sim, basicamente o que é que o High Dynamic Range o que é que faz? High Dynamic Range procura, de certa maneira, melhores exposições de luz para uma melhor qualidade na imagem final. Isto em termos de máquina fotográfica, há câmaras que já o fazem também, e há outras que nós, por exemplo, a minha, eu tenho que programar, e então o que é que acontece? Eu programo o HDR, pode ser feito entre 3 imagens, 5 imagens, 7 imagens. E isto para quê? Para nós fazermos o registro de diferentes exposições de um quarto ou de alguma área em que nos vai captar todas as tonalidades, desde diferentes tons de luz, desde, por exemplo, um azul que é muito clarinho num sítio e que de repente nós ao fazermos uma medição de luz ele fica branco. Desta forma, nós conseguimos captar todas as tonalidades e todos os tipos de cor que são necessários. O que é que acontece? Nós a seguir agarramos naquelas 3 imagens, por exemplo, compactamos numa só e ela fica com uma cor límpida, por exemplo. Obviamente que a seguir temos alguns arranjos a fazer, mas advém daí. A ideia do HDR basicamente é essa. No telemóvel, obviamente que ele já faz isto por si só, e então é tudo associação de valores. O telemóvel tem a sua calculadora de valores, obviamente, no que toca à fotografia, faz uma associação de valores consoante o sítio onde fazemos a exposição, onde fazemos a leitura de focagem, por exemplo, que acho que é até a forma mais fácil de explicar isto, que é quando nós estamos a tirar a fotografia e podemos selecionar a zona de focagem, certo? Quando tu clicas o dedo, ele dá mais luminosidade. Exatamente. Não é dar mais luminosidade. O que o telemóvel faz é, ele vai focar aquela área onde tu estás a clicar com o dedo, certo? Okay. Ele foca essa área. Mas tu, quando tens o HDR ligado, o que ele faz é, consoante a área que tu clicaste para fazer o foco, ele está a assumir que é uma área de leitura de luz. Percebes? Okay. Então, é nessa área, à volta do sítio onde tu clicaste, que ele vai assumir a leitura de luz. Isto é perceptível como? Tu, quando estás no modo automático do telemóvel, tu apontas para a luz, por exemplo, fica tudo muito... As tonalidades do céu aparecem e fica tudo muito escuro nas outras partes, por exemplo. Se estiveres dentro de um quarto, a olhar para a janela, por exemplo. Se porventura apontas para dentro do quarto, fora da janela, vai ficar extremamente branco lá fora e fica mais claro cá dentro, mais nítido, tens uma fotografia normal cá para dentro. Isto são todas associações em que o telemóvel, de certa maneira, a parte eletrónica do telemóvel, a calculadora, por assim dizer, de valores a nível fotográfico, a calculadora faz. A calculadora do telemóvel faz. Isto de forma a poder comatar aquilo que são aquilo que nós queremos adquirir da fotografia. Ok, obviamente nunca tem. Eu sinto, às vezes, eu faço muita fotografia aqui da minha vista e sinto um bocado isso. Se eu ponho o dedo nas desertas, ele fica também muito claro. Depois tem que tentar ali uma coisa intermédia, é por aí, não é? Nós temos que tentar um equilíbrio. Sim. Por exemplo, neste tipo de coisas, neste tipo de fotografia, eu aconselho-te mesmo a usar o HDR. Mas obviamente que o HDR diferencia-se de telemóvel para telemóvel. Há telemóveis que o fazem com melhor qualidade e outros com menor qualidade. Quando estamos a usar o modo automático, é a pior coisa que nos acontece, porque nós não temos controle sobre aquilo que nós queremos fazer. Obviamente que eu não posso me pôr aqui a explicar o que é, o que não é, como é que não é. A forma de controle, de certa maneira, tem a ver com aberturas de diafragmas e velocidades de obturação. Depois tem que haver aqui um equilíbrio. E isso é possível fazer no telemóvel ou não é possível? É possível fazer no telemóvel. Os telemóveis de hoje em dia, em modo manual, que normalmente é o M, é um quadradinho com M. Não sei se associa-se a todos, mas normalmente é esse.
há essa forma de controlar as aberturas, a exposição, a velocidade, mas obviamente que tudo isto é digital, é feito de uma forma digital. Uma lente, por exemplo, tem um diafragma mesmo dentro da lente e nós conseguimos, obviamente, trabalhar com o tamanho de abertura e de lente e a velocidade de obturação. Tudo isso também fazemos hoje em dia nos telemóveis. Obviamente, cada um à sua maneira, e não consigo explicar toda a gente, sei do meu equipamento, obviamente, mas tudo isso hoje em dia começa a ser controlável. Portanto, primeiro, ter o cuidado do HDR, não é? Selecionar essa opção. Depois, se tiver capacidade no manual, conseguir ajustar ali. É só andar ali a experimentar. Tudo passa pela parte de experimentar. E em termos de linhas, posicionamentos, aqueles problemas que às vezes me acontece, que é cá estás, que estás-me a dizer, que eu estou a tirar uma fotografia onde quer, por exemplo, de uma sala e a janela está daquele lado e pela luz da janela é que ele fica uma coisa horrenda. É aí que tu tens de fazer os tais ajustes, tem que ser no tal manual. Exato. Através do telemóvel eu aconselho até sempre as pessoas, de certa maneira, a fugir um bocadinho às entradas de luz direta. Isto para evitar esse tipo de acontecimento, porque um telemóvel dificilmente se controla da mesma forma que se controla com uma câmara fotográfica. Exatamente pelo mesmo propósito que estava a falar do HDR feito por nós, em nível de câmara. Isto porquê? Porque nós fazemos fotografias diferentes. A câmara, ao fim e ao cabo, o telemóvel faz uma imagem. Se calhar hoje em dia já há telemóveis que até começam a ter o sistema da câmara e a fazer várias fotografias em vez de ser uma associação de valores, mas por acaso não tenho conhecimento. Agora, a nível da câmara, nós conseguimos fazer com que isso resulte devido ao número de exposições que fazemos. Aquela luz que está muito forte lá fora, da mesma posição que eu estivesse a fazer com o telemóvel, eu consigo controlar com as diversas exposições de maneira a seguir a ter um... Exatamente. O telemóvel não então, vamos o que é que eu aconselho? Diz, desculpa, Sara. Mas com o telemóvel não vamos conseguir, naquela one shot conseguir fazer. Exato. Por exemplo, nessas situações, o que é que fazemos? Eu aconselho a fugirmos um bocado às entradas de luz. Obviamente que queremos demonstrar que tem uma janela, ou tem uma porta, ou isso. Podemos utilizar, por exemplo, um canto da imagem mais lateral para demonstrar isso e captar o restante do quarto com a máquina, obviamente. Dando a ideia de entrada de luz, obviamente, ou de janela, da presença dessa janela, obviamente, para darmos a ideia do que é que o quarto é, por exemplo. Mas e outros cuidados? De uma forma que é, nós, de certa maneira, viramos ao sentido da entrada da luz e conseguimos ter uma percepção maior do quarto, a nível angular muito maior. Podemos também utilizar, não é uma regra, mas eu costumo dizer que é as três paredes, por assim dizer. Acho que é importante termos as três sempre dentro do registro fotográfico, que dá-nos a ideia do espaço e de ângulo do quarto. Ter também em consideração as luzes que estão dentro desse quarto, por exemplo. Acender as luzes da mesinha de cabeceira, do teto, tudo isso ajuda-nos a ter um melhor registro de imagem. Obviamente que também muito com as linhas. Uma fotografia que tiramos desta forma, por exemplo, em que temos o telemóvel nesta direção, numa diagonal, não vai ser tão perceptível e vai-te criar diferentes anomalias na fotografia do que aquela que nós tivermos o telemóvel completamente direito, numa forma vertical, com linhas horizontais, por exemplo. Aquilo que eu aconselho é, a maior parte das pessoas tem a tendência de levantar o telemóvel, que é para abrir mais o ângulo e fazer assim de forma diagonal, que é para captar o espaço total. Aquilo que eu aconselho é irmos até, por exemplo, um canto do quarto, utilizar sim o telemóvel direito, fazer, por exemplo, diagonal uma linha ao outro canto do quarto, por exemplo, em que vamos apanhar as três paredes. Isto é assim subjetivo estar a falar assim, mas é só uma ideia, obviamente. E depois manter o telemóvel o mais horizontal possível. Ter cuidado, ao fim e ao cabo,
ter sempre uma linha que nos é uma referência. Eu uso um L como referência, que é um canto do quarto, por exemplo, e um objeto que esteja completamente horizontal. Eu então depois tento enquadrar, de certa maneira, a forma a que a fotografia fique com a ideia de completamente plana. Por exemplo, como uma linha horizontal. Porque tudo o que esteja em desequilíbrio, por exemplo, se uma linha está mais numa diagonal, ou tudo isso, de certa maneira, as pessoas não dão muito interesse a isso, obviamente. Mas a partir do momento em que nós sabemos, começamos a dar importância. E parece que há um desequilíbrio na própria imagem. Não, e por acaso estás a dizer que as pessoas. Eu sou uma nulidade, portanto eu não percebo absolutamente nada disso, mas nós temos olhos. Não, e a partir do momento em que tu vês uma coisa boa, depois as coisas más começam a ficar bastante evidentes. E eu no outro dia estava a fazer uma pesquisa de imóveis para um cliente e vi umas fotografias, já nem sei, também não interessa porque, mas é isso que tu estás a dizer, com as linhas tortas, abaladas, uma coisa que nota-se que aquilo está estranho. E dá, não quer dizer que não se consiga ver o que é a casa, mas dá aquele ar um bocado mais, eu vou dizer a palavra banal que é manhoso, um ar manhoso. E pronto, e a pessoa já quase nem apetece ir lá ver, porque aquilo está acumulado assim um pouco. E isso está coisa, tudo são cuidados pequeninos às vezes que fazem uma grande diferença. E eu penso que esse tipo de pormenor pode trazer um bocado mais à fotografia no resultado final, obviamente. E então dizes linhas, atenção HDR, atenção às entradas de luz. Sim, E depois, entradas de luz, HDR. tiragens de cena, não é? Porque muitas vezes para nós temos ali o grande problema de no telemóvel não termos a grande angular, não cabe aquilo que a gente quer que apareça na imagem, e então nós tentamos ali de cima, de baixo está fora de questão, não. Exato. Eu acho que a melhor maneira, e até mesmo para a percepção do próprio espaço em si, a melhor zona ou a melhor altura a que se deve fotografar é, consoante a nossa altura, um pouco ao nível do peito. Mas se fizer assim, não apanha praticamente nada do quarto, entendes o que eu estou a dizer? Por isso é que fazemos a regra das 3 paredes. Por isso é que nos metemos em diagonal. Porque se nós vamos criar um quarto que seja, por exemplo, retangular, em que nós nos metemos simplesmente de frente, pouco ou nada vai dar a percepção de profundidade e pouca percepção de espaço. Por isso passamos a ter uma diagonal, por exemplo. Nós passamos a uma diagonal, começamos a ter outro tipo de percepção no quarto, por exemplo. Obviamente que não é com o telemóvel fácil de superar esse problema, a nível de espaço, a nível de... não cabe mesmo. Não aconselho, obviamente. Tu tinhas que bater uma parede. Hoje em dia os telemóveis, sei que hoje em dia os telemóveis vêm com uma outra capacidade de fazer o close-up e o wide angle. Quase todos os telemóveis atuais conseguem fazer isso. E só esse já é uma grande diferença. Aquilo que antes qualquer telemóvel, o que os telemóveis faziam era só quase fotografia numa só forma, hoje em dia consegue-se ter em wide angle, que nos dá uma abertura muito maior, é só selecionar e só a partir daí já temos muito bons resultados. Por exemplo, quem continuar a querer fazer a fotografia de cima, porque não consegue superar esse problema, pronto, há que aceitar, não é? Mas pronto, há outros pormenores que podemos ter em conta, por exemplo. Muito bem. Mas assim, alguma dica? Estamos aqui a chegar aos 40 minutos, este passa rápido. O Luís está aqui a falar de fotografia 360, mas nem vou entrar por aí, porque senão era mais meia hora de conversa. Sim. Mas mais alguma dica que tu achas relevante que uma pessoa consiga? Porque nós agora, a tal coisa, vamos ter que pedir alguns proprietários que nos tirem algumas fotografias básicas. Quais são assim as áreas que tu consideras mais importantes estarem bem fotografadas? Isso normalmente somos nós que vos dizemos. Por exemplo, eu quando fotografo, tento-me sempre pôr na posição do
da pessoa que está a ver o imóvel, que quer conhecer o imóvel. E aquilo que normalmente a mim me passa pela cabeça, há 2 ou 3 pontos, que é o espaço. Obviamente eu quero saber se consigo meter dentro daquela casa toda a minha tralha, tudo aquilo que eu tenho, ou tudo aquilo que eu quero meter. E a primeira coisa que me surge à cabeça é, vejo a sala, e será que eu consigo meter ali o meu sofá? E será que eu consigo? Sem querer, de certa maneira, já estou a associar aquilo que eu quero ali dentro. Por isso, eu acho que uma das coisas muito importantes é as pessoas terem o mínimo cuidado. Quando eu digo arrumar a casa, não é decorar a casa. Porque muitas vezes, quando se arruma a casa, há pessoas que interpretam: vem aqui alguém fotografar, então vou decorar o espaço. O decorar o espaço muitas vezes prejudica o trabalho da imagem, da fotografia. Ter um jarrão, por exemplo, em cima da mesa de jantar, em que me dificulta, obviamente estou a ser um pouco assim extremo, não é? Mas que me dificulta a visibilidade para o outro ângulo da sala, por exemplo, não me está a beneficiar e se calhar vai ser desagradável da minha parte ir à mesa, tirar o jarrão, pôr de canto e a pessoa se calhar vai me perguntar: mas não gosta do jarro aí? Não gostou da decoração que eu fiz? Não, a questão não é decoração, a questão não é estar a fotografar a casa se é bonita ou feia. A ideia é fotografar o espaço de forma que a pessoa, quem está por trás a ver as imagens sentadas deste lado, tenha a maior percepção para aquilo que melhor pretende. Por exemplo, Uma das coisas que eu aprendi contigo, Rodrigo, e que digo a toda a gente, e agora cada vez que eu entro numa casa digo logo: o Rodrigo vai me mandar tirar este. E é quanto menos coisas melhor, quanto mais clean melhor. Ao fim e ao cabo, a despersonalizar a casa. Ao fim e ao cabo, a despersonalizar a casa. Quanto mais despersonalizada tiver, melhor. Ter cuidado com as fotografias pessoais, obviamente, porque de certa maneira nós também não queremos estar a expor a privacidade de cada um de nós, crianças, idosos, tudo e mais alguma coisa. Acho que até há pessoas que não gostam mesmo de dar a entender que há casa, por causa dessa pessoa que está ali a ser vendida, por exemplo. Há que ter em consideração esses pequenos pormenores. Cozinha é extremamente difícil de fotografar e as casas de banho. Muita tralha, não é? Muita tralha. Cozinha principalmente porque acumula bastante coisa. Toda a gente quer ter tudo à mão para poder cozinhar e poder fazer a sua vida, obviamente, mas no que toca a nível da fotografia, há que ter um cuidado especial. Há que ter um cuidado especial. E quando somos nós a fotografar a nossa casa, se calhar para nós é normal, porque estamos todos os dias a conviver com aqueles objetos, é uma coisa que é normal porque é-nos pessoal e utilizamos diariamente. Outra coisa é estar a fotografar um espaço em que vai ser divulgado para outras pessoas verem. E há que ter essa sensibilidade, por exemplo. Não estou a dizer que temos que literalmente tirar o fogão fora, não é? Mas há que ter um pouco dessa consciência. Deixar tudo mais ou menos clean, as coisas sem nada, cá está sem a tal decoração, que as pessoas às vezes gostam, mas o sofá sem bonecos em cima, a cama sem bonecos em cima, os bibelôs, eu normalmente acho engraçado até o quarto das crianças. O quarto das crianças, normalmente nós assumimos o que é. Eu, por exemplo, quando me perguntam, mas achas... podemos tirar se calhar o maior, mas é um quarto de criança. Acho que toda a gente sabe o que é que está a ver. E podem estar minimamente arrumadas, obviamente, que é o que se quer, mas sabemos que é o quarto de uma criança. E é difícil para os pais, é difícil para as crianças, muitas vezes, estar a desarrumar aquela tralha toda da criança, aqueles brinquedos e tudo, mas que esteja minimamente apresentável, e então assumimos a própria fotografia dessa maneira. E acho que ninguém leva a mal um quarto de uma criança, por exemplo. Agora, tudo o que seja casa de banho principalmente pelo espaço, que é muito difícil fotografar casas de banho. Casas de banho, em geral, não têm grandes espaços. E com o acumular com muita informação visual ainda parece mais pequeno, não é? Exatamente. E com o acumular dos bens pessoais e produtos de higiene, produtos de beleza e tudo mais, às vezes temos cantos de casas de banho que é... E quando eu olho para as pessoas e digo, bem, vamos ter que tirar aqueles produtos todos dali, é um problema. Mas
as pessoas muitas vezes, há quem leve mal, há quem perceba perfeitamente. E tudo isto também advém um bocadinho da forma de estar perante as pessoas. Por isso, fotografar, para mim, não é só carregar no botão, também tem a ver com a interligação que criamos com as pessoas. E claro que também nós temos sempre em vista a melhor solução para satisfazer o cliente. Portanto, o cliente tem o objetivo de vender a casa e nós estamos ali focados nesse objetivo, não é? E em fazer tudo o possível para atingir aquele objetivo último. Portanto, eu acho que as pessoas, estando isto bem explicado, até que recebem bem. Rodrigo, já temos 45 minutos de conversa. Foi uma conversa giríssima e teríamos muito mais tempo para falar sobre o tema, mas por hoje falamos sempre, quando trabalhamos juntos, falamos sempre. Nós temos o hábito de, embora tu digas que és uma pessoa cinzenta, que não és nada, agradável e boa de se estar. E por isso é que nós temos boas conversas. Olha, queria agradecer-te a tua presença aqui, as tuas dicas. A Sónia Faria, a nossa colega do Porto Santo da Remax, está aqui a agradecer-te pelas dicas e eu também te agradeço. Sempre às ordens. Se alguma coisa, é só ligar e no que eu puder ajudar, ajuda. Exatamente. Quem precisar dos contactos, diz-me aí os teus contactos que eu vou por aqui. Diz lá. Tenho o meu e-mail que é rodrigo@rodframe.com. E o telefone? Importas-te dar? É o 91 888 888 88 88 29. 29. Quer dizer, és o homem dos outros. Portanto, deixa eu ver se eu consigo pôr isto. Deixa eu ver se eu consigo. São 5 8 a meio. Ok, cá está. rodrigo@rodframe.com 918888829. Está lá. Certíssimo. Rodrigo, obrigadíssimo. Até a sessão fotográfica da próxima agressão. E vamos vendo por aí. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. E a Luís também, obviamente, que não estou a ver a Luís, mas sei que ele tem. Mas ele tem estado aqui a mandar bocas e gafos. Beijinhos então, obrigado. Obrigado a todos que estiveram connosco e espero que tenham gostado desta nossa estadia com o Rodrigo. Para mim foi um prazer estar convosco mais uma vez. Para sexta-feira vamos receber uma empresa, fiquem atentos que temos boas novidades. Beijinhos a todos e até à próxima. Tchau, Rodrigo. Tchau, até logo, beijinhos.